Vamos começar falando sobre essa decisão do Alexandre de Moraes, porque acho que isso é importante a gente tratar aqui, até em relação à reação do presidente Jair Bolsonaro, que nas redes sociais colocou lá que é uma perseguição sem fim. O que aconteceu? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que fica nesse cargo até algumas semanas aí, negou um recurso que foi apresentado pela defesa do ex-presidente e do ex-ministro e vice, e candidato a vice, o Braga Neto, para que o Supremo analise a decisão da Corte Eleitoral que tornou os dois inelegíveis. Bolsonaro e o vice na chapa foram condenados por abuso de poder político e econômico. Não sei se a gente tem aí à disposição as imagens do 7 de setembro, foi justamente esse o foco, dessa ação de Bolsonaro. Na verdade, ele condenado por conta desse ato aí do 7 de setembro, durante o período eleitoral, já estava aí no período eleitoral, em 7 de setembro de 2022, quando ele disputou, inclusive, com o Lula. E aí foi por conta disso que houve aí a condenação da inelegibilidade. O ex-presidente já tinha sido condenado antes por abuso de poder por causa daquela reunião com os embaixadores, em julho de 2022, para atacar o sistema eletrônico. E aí ele também foi condenado nesse caso. O Bolsonaro está impedido de participar das eleições até 2030. E aí, com essa decisão de Alexandre de Moraes, Bolsonaro escreveu no X que se trata de uma perseguição sem fim. Ele também lembrou a multa de R$ 425 mil a Jair Bolsonaro. Está aqui, e aí ele colocou um trecho aqui, inclusive, da decisão. Vamos lá, Thales, começo com você. É uma perseguição sem fim mesmo? Como analisar aí essa decisão do Alexandre de Moraes? Não, o Bolsonaro perseguiu o Alexandre de Moraes por muito tempo. Perseguiu o Supremo também por muito tempo. Ele não pode reclamar de perseguição, não, não há perseguição. Outra questão é o seguinte: ele sabia exatamente os riscos que corria quando transformou o 7 de setembro num comício e quando chamou os embaixadores para denunciar, as urnas eleitorais dentro do Palácio da Alvorada. Ele sabia exatamente que estava rompendo com a legalidade. Mas ele estava, naquele período de 2022, o Bolsonaro estava desesperado. Ele resolveu apostar todas as fichas na eleição, na reeleição. Ele disse: olha, eu tenho que. Ele disse, falou com as pessoas próximas, tem que botar tudo, apostar tudo. Inclusive cobrou dos ministros numa reunião que acabou sendo revelada em vídeo. Cobrou dos ministros que entrassem a fundo de todas as maneiras. Porque e por causa disso, porque o que ele imaginava? Ele imaginava o seguinte: tudo bem, eu estou furando a legislação, mas se eu me reeleger, vai ser mais difícil os tribunais decidirem me afastar. Então, por isso, ele resolveu apostar tudo e resolveu furar a legalidade, as leis, partir para cima. Foi o que ocorreu. Não há como dizer que aqueles comícios, teve um showmício lá em Copacabana e teve a fala dele aqui em Brasília, que não foram comícios, não foram atividades eleitorais. No caso de Copacabana, ainda ele impediu o exército de fazer o desfile no centro da cidade, como sempre fez, para poder colocar todo o foco no showmício de Copacabana. Aliás, o ministro Moraes falou isso, que ele usou essa expressão showmício na decisão, dizendo que ele impediu o exército de fazer o ato no centro da cidade para colocar foco em Copacabana. Está lá no parecer na decisão do Alexandre de Moraes. É isso, o Deise, queria até entender essa decisão do Alexandre de Moraes. Faz sentido ele negar que Bolsonaro e Braga Neto recorram ao STF? Faz sentido ele manter isso no Tribunal Superior Eleitoral e manter a decisão e tornar eles inelegíveis?
Olha, Fabiola, num país em que todas as decisões judiciais elas acabam não tendo validade, né? No fim, a gente vê uma que foi tomada a decisão e se mantém, né? Faz sentido, sim. Eu concordo com o Thales em tudo que ele falou, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro está falando que acontece uma perseguição a ele, mas a gente tem que lembrar que assim que ele assumiu a presidência da República, já no primeiro mês, em janeiro, ele começou os ataques dele ao STF, né? Eu nem vou falar aqui das outras instituições, né? Mas então, como que você fala de perseguição política se no seu primeiro mês de presidente, no seu primeiro mês no mandato, você já começa a atacar as instituições, né? Então, é perseguição de quem aí? Então, a gente tem que colocar também em linhas muito claras esse tipo de coisa. O ato do 7 de setembro, né, que até o Thales cometeu uma gafe que falou, não foi nem o ato, foi o comício, né, mas inclusive quando o ex-presidente Jair Bolsonaro falou que esse ato seria feito em Copacabana e que não teria o desfile do Exército, ele foi alertado que isso poderia configurar campanha eleitoral e que não era permitido. Então, antes mesmo disso acontecer, ele já tinha sido alertado por vários setores, inclusive por correligionários, de que isso poderia configurar um ato de campanha, e ele pagou para ver, né, como naquela reunião ministerial, que daí um pouco é um outro contexto, mas no caso do 7 de setembro, ele estava ciente do que poderia acontecer, né? Ele estava ciente que ele estava, de uma certa forma, quebrando as regras do jogo, né? E aí as consequências elas aparecem. Eu acredito que foi uma aposta do tipo, se eu vencer as eleições, nada vai acontecer, mas é 50-50, né? Existe o caso de tu perder as eleições, como foi o que aconteceu. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, ela está correta, porque configurou, sim, um ato de campanha, né, por todos os elementos que o Thales já falou aqui. Então, é um pouco das consequências de um ato muito bem pensado. De novo, assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha muita consciência do que poderia acontecer, mas ele resolveu pagar para ver, e aí agora o resultado está aí, né? E aí tem essa questão que dentro do bolsonarismo, né, professora Daisy, eles falam bastante de derrubar essa questão da inelegibilidade. Existe algum meio na sua análise de reverter isso e Bolsonaro ser candidato? Porque o que os juristas dizem é que não, né? Eu acredito que não, Fabiola. Eu acho que essa decisão ela já está tomada. Essa fala de tentar reverter esse processo, eu acredito que ela é muito mais para manter essa parcela do bolsonarismo mobilizada, né, que a gente acredita, as pesquisas indicam que seja em torno de 25 a 26%, então é uma parcela bem substancial da população, mas isso é uma forma de manter essa base mobilizada, porque a gente tem hoje uma divisão aqui no Brasil muito clara entre bolsonarismo e lulismo, né? E o Bolsonaro ele não delegou o seu capital político para nenhum outro personagem, né? Então é normal dentro do jogo político que se mantenham todas as fichas no atual representante desse movimento, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Enquanto ele não delegar o capital político para outro personagem, seja Tarcísio, Caiado, ou sei lá, se o Bolsonaro vai fazer isso, a própria Michelle Bolsonaro, que tem aparecido aí nas pesquisas, toda a teoria vai ficar em torno do nome dele. E aí a gente tem que lembrar que uma das características do bolsonarismo também é essa amplificação do poder do mito, né? Então, tudo gira em torno do Bolsonaro. Existe uma avaliação de que ele é o intocável. Então, esses movimentos, a gente tem até uma teoria na ciência política que se chama dissociação cognitiva, né? Então, a realidade ela não interfere nos fatos, né? Interfere aquilo que eu quero acreditar. Enquanto o Bolsonaro mantém essa base mobilizada, dizendo que foi injusto, que é perseguição política, essa base que acredita nele vai seguir acreditando que existe a possibilidade de uma reversão, mas eu acredito que não exista, não. É muito mais um movimento para tentar manter o bolsonarismo vivo até 2026 do que uma possibilidade real. É. Bom, lembrando inclusive que essa multa, né, essa multa de R$ 425 mil foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2023, né, é uma multa que permanece, então eles pediram para cancelar, o Alexandre de Moraes manteve a multa. Em nota, a defesa de Bolsonaro e Braga Neto afirmaram, as duas defesas afirmaram que vão apresentar um novo recurso em relação a isso.
E os advogados ainda podem recorrer ao próprio STF para tentar prosseguir com o caso. Mas nesse primeiro momento foi rejeitado por Alexandre de Moraes.